Você sabe o que é teoria da axionata? E se eu te perguntar qual a diferença do viés objetivo para o viés subjetivo da teoria da axionata, você sabe me explicar? Oi, eu sou a Juliana, eu sou advogada da União e professora aqui no Estratégia, e hoje eu vou ver com vocês mais um julgado recente do STJ, mas para além daquilo que foi decidido nesse julgado recente, a gente vai estudar um pouquinho dessa ideia de teoria da axionata e dos vieses da teoria da axionata, que faz muito tempo que eu aposto que vai cair em prova, e depois desse julgado que a gente vai ver hoje, eu tenho certeza que vai aparecer aí no seu próximo domingo de prova. Então, vamos juntos? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, a gente vai comentar o agravo interno no recurso especial 1494347, que aborda a ideia de dissolução da sociedade e a aplicação da teoria da axionata, ou melhor dizendo, até do viés subjetivo da teoria da axionata. Mas, como sempre, para a gente dar um passo para frente, a gente precisa primeiro dar um passinho para trás e entender o que é essa teoria da axionata e quais são esses vieses que eu estou falando tanto. Então, vamos lá. Artigo 189 do Código Civil diz o quê? Que violado o direito, nasce para o titular a pretensão a qual se extingue pela prescrição. Então, aqui a gente tem a ideia do viés objetivo da axionata, que é a regra no nosso ordenamento jurídico. O que é o viés objetivo da axionata? É aquele segundo o qual o prazo prescricional começa a se contar da violação do direito. Vamos lá, artigo 189 diz que, violado o direito, nasce a pretensão e essa pretensão se extingue pela prescrição. Então, não é da ciência da violação, é da violação que a gente começa a contar o prazo prescricional para exercício da pretensão, certo? Artigo 189 traz a regra do ordenamento para a gente. E aí, o que a gente tem em contraposição à regra? O que a gente tem em contraposição ao viés objetivo da axionata? A gente tem o viés subjetivo, segundo o qual o prazo prescricional se inicia da ciência da violação do direito. Então, a regra pelo 189 é que o prazo prescricional começa a ser contado da violação. De acordo com o viés subjetivo da teoria da axionata, o prazo prescricional se inicia da ciência da violação. Até aí tudo bem. Mas quando que a gente adota um e quando que a gente adota outro? Como que a gente sabe se eu estou falando da regra ou da exceção? O STJ, em 2022, trouxe para a gente um julgado alguns critérios que indicam a adoção do viés subjetivo da teoria da axionata. Então, são esses critérios: A, submissão da pretensão a prazo prescricional curto; B, a constatação na hipótese concreta de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva; C, o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e D, expressa a previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo. Então, se presentes aí alguns desses requisitos, a gente pode ter um indicativo de que se adota o viés subjetivo da axionata. Se não tiver presentes esses requisitos e a gente não souber assim, isso claramente o STJ já falou que é a adoção do viés subjetivo da axionata, você vai adotar o viés objetivo, porque é o objetivo que é a regra. Então, qual que é o viés objetivo de novo? O prazo prescricional começa a ser contado da violação ao direito e não da ciência do titular, certo? Mas se estiverem presentes esses requisitos, aí sim a gente pode falar que o prazo prescricional começa a ser contado da ciência do titular do direito de que o seu direito foi violado, certo? E aí vamos seguir aqui. Qual que é o nosso maior exemplo de adoção do viés subjetivo da teoria da axionata? Súmula 278 do STJ. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Então, quando a gente fala de incapacidade laboral, o segurado precisa ter a ciência não só de que ele está incapaz, ou seja, de que houve uma violação ao seu direito, mas também da própria extensão do dano, para que então se inicie o seu prazo prescricional. Esse é o exemplo clássico de adoção do viés subjetivo da axionata no direito brasileiro. O que eu sempre aposto, ou muitas vezes aposto em revisão de véspera com vocês, que vai cair esse julgado aqui lá em direitos reais. A gente adota a teoria subjetivo, viés subjetivo da teoria da axionata no âmbito da prescrição aquisitiva, ou seja, no âmbito do uso capião? Não. O termo inicial da prescrição aquisitiva é do exercício da posse ad uso capione e não da ciência do titular do imóvel da violação do seu direito de propriedade. O que isso significa? Quando a gente está falando de uso capião, a gente adota o viés objetivo da teoria da axionata.
Então, na uso capião, o termo da prescrição, nesse caso, é prescrição aquisitiva e não extintiva de direito, mas a gente ainda está falando de prescrição. Nesse caso, o termo inicial da prescrição aquisitiva é a violação ao direito e não a ciência do titular, certo? Então, aqui a gente fez uma contextualização do que é, de quando se aplica, um exemplo de quando se aplica a teoria objetiva e de quando se aplica a teoria subjetiva. O que a gente tem no nosso caso recente aqui, que eu tenho certeza que vai aparecer no próximo domingo de prova? Vamos lá. O que o STJ falou no destaque ao informativo de jurisprudência? Em situações excepcionais em que demonstrada a inviabilidade de conhecimento dos demais sócios acerca da gestão fraudulenta da sociedade pelo administrador, a regra do artigo 189 do Código Civil, ou seja, a regra aí da adoção do viés objetivo da teoria da accionata, assume viés humanizado e voltado aos interesses sociais, admitindo-se a aplicação da teoria da accionata sobre a vertente subjetiva, que adota como marco inicial do prazo prescricional o conhecimento da violação ao direito subjetivo pelo seu titular. Traduzindo para o português agora, vamos lá. O que o STJ quis dizer? De vez em quando a gente está falando de dissolução de sociedade, se era impossível para os sócios verem na época que a gestão daquela sociedade estava sendo fraudulenta, é possível que a gente adote o prazo prescricional de acordo, na verdade, o termo inicial do prazo prescricional, de acordo com o viés subjetivo da accionata. Então, ao invés de a gente dizer sócio, você deveria ter exercido sua pretensão a partir da violação desse direito, a gente reconhece que era impossível para o sócio saber que o direito dele tinha sido violado. E aí, a gente fala então assim, sócio, considerando que você demorou muito para saber que seu direito tinha sido violado, porque realmente era impossível, de acordo com aquelas circunstâncias, você saber que o seu direito tinha sido violado, então vamos contar o seu prazo prescricional não da violação do direito, mas do momento em que você efetivamente soube que esse direito tinha sido violado. É esse viés humanizado e voltado aos interesses sociais aí da prescrição, certo? Da teoria da accionata. E aí, o que a gente tem então como regra? Se a sociedade é regular, ela só está sendo mal gerida, ou seja, se não tem uma fraude propriamente dita, se tem uma inaptidão, a sociedade está dando despesa, prejuízo, mas não tem uma fraude, a má gestão de recursos pelos administradores atrai a aplicação do prazo trienal do Código Civil, início aí desse prazo prescricional de 3 anos, se dá com a violação do direito. Então, caso normal aqui, só deu prejuízo, não teve fraude, o prazo é de 3 anos, e o prazo prescricional, melhor dizendo, é de 3 anos, e se inicia da violação do direito. Nesse caso, porque não houve a apresentação do balanço e nem reunião de assembleia, então o sócio não tinha como saber que tinha má gestão, aí sim, nesse caso específico, que teve aí essa fraude, o STJ entendeu que a adoção do prazo continua sendo de 3 anos, prazo trienal da prescrição, mas que o termo inicial desse prazo, ele vai ser contado a partir do viés subjetivo da accionata e, portanto, a partir da ciência do sócio da violação do seu direito, certo? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um julgado do STJ. Por favor, comentem para mim se vocês estão gostando das minhas explicações, o que mais vocês querem ver por aqui. Além disso, se tiverem com alguma dúvida, não hesitem em me contatar, deixei meu Instagram aí também. E eu tenho, na verdade, mais um anúncio para vocês nesse vídeo de hoje. A gente está em época de Black Friday, então se vocês quiserem continuar estudando com o Estratégia pela nossa plataforma, com os outros professores, os LDIs, os Direto ao Ponto, enfim, todo o material que o Estratégia pode dar para vocês, cliquem no link que vai estar, acho que aqui na tela ou na descrição do vídeo, e aproveitem aí as promoções de Black Friday, porque vai valer muito a pena, certo? Muito, muito obrigada, um grande abraço e até a próxima!